Depois que eu recebi a palavra, os tímidos não herdarão o reino. Aí eu digo, Senhor, não tenho para onde correr não, né? Vamos orar, irmãos? Curve sua cabeça, ore junto comigo. Deus, muito obrigado por essa oportunidade, pela vida de cada um, Pai, que está se formando aqui. Senhor, eu quero te agradecer, Pai. Te agradecer por esse treinamento, Pai, por esse aprendizado. Pai, que o Senhor, Pai, venha nos lançar como uma flecha, Pai, para o Teu reino, para o avanço do Teu reino, Pai. Muito obrigado, Pai. Assim eu te oro, eu te agradeço. Usa-me conforme a Tua vontade. Amém. Irmãos, eu estava meditando no que falar e eu disse, Senhor, o que é que eu vou falar hoje à noite? E o Senhor, desde pequeno, irmãos, eu sou nascido e criado no Evangelho, e desde pequeno o Senhor sempre me levou essa palavra, eu fiquei marcado com esse versículo que está lá em 1 Coríntios 10, 31. Depois você medita nesse versículo em casa que diz assim, ó, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. E numa matéria que a gente passou, uma das últimas matérias que foi vida de louvor, ela me impactou demais, porque ela foi ao encontro de tudo aquilo que Deus ministrava ao meu coração desde novo, que é carregar uma vida de louvor, irmãos. Quando a gente carrega uma vida de louvor, a gente começa a impactar vidas. A gente muitas vezes não fala a palavra, mas a gente vive a palavra no andar, no falar, no agir, na forma como proceder no dia a dia, na nossa empresa, no nosso trabalho, na faculdade. E o Senhor, Ele começou a ministrar ao meu coração, dizer, filho, você precisa ter uma vida de louvor. Tem pessoas que esperam o teu exemplo. Tem pessoas que vão ser impactadas pelo seu exemplo. Você não vai falar nada. Elas vão olhar para você e vão observar o teu andar, o teu falar, o teu agir. E eu falava, Senhor, mas como eu devo governar a minha vida? Ele disse, olha para Mateus, o livro de Mateus. Então quero que se vocês puderem acompanhar junto comigo o livro de Mateus, capítulo de número 5. Capítulo número 6, irmãos, o livro de Mateus, capítulo de número 6, e versículo de número 33, que diz assim, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E quando Deus ele ministrava esse versículo ao meu coração, ele dizia, filho, olha para o capítulo 5, o capítulo 6 e o capítulo 7. Aqui é a constituição do reino de Deus. Irmãos, e eu ficava muito tempo da minha vida meditando, Senhor, porque na vida de fulano acontece muitas coisas e na minha não. E o Senhor, irmãos, ele me trouxe essa passagem. Porque muitas vezes, irmãos, a gente vive a nossa vontade. A gente vive aquilo que a gente acha, aquilo que é mais confortável para a gente. Mas quando a gente decide viver, irmãos, essa constituição que é do reino, a gente começa a se sentir desconfortável em muitas áreas. A Bíblia diz, amai aqueles que te perseguem, irmãos. Como é difícil amar quem nos persegue. Quando a Bíblia, esse versículo, irmãos, ele passou o dia todo hoje martelando em mim, quando ele diz assim, bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Muitos anos da minha vida eu pensei que eu precisava andar que nem um pobre para pertencer ao reino de Deus. Mas quando eu vi entender esse versículo, irmãos, que pobre é aquele que tem falta, pobre é aquele que tem necessidade. E quando Deus nos convida dizendo assim, bem-aventurado é aquele pobre de espírito, é aquele que tem necessidade de mais de Deus. Aquele que é carente de mais visões, aquele que é carente de uma nova unção, aquele que não se conforma com o que está aprendendo hoje, irmãos, mas sempre quer mais de Deus. Quando Deus ele começou a ministrar esse versículo, meu coração diz, Gay, você tem que ter esse sentimento. Você tem que olhar para essa palavra e isso ser verdade em você.
Porque muitas vezes, irmãos, a gente vem para o culto, a gente vem para o rema com um sentimento, vai ser só mais um curso, vai ser só mais um culto, vai ser só mais uma palavra, irmãos. E a gente não pode ter esse sentimento de se achar rico das coisas de Deus, mas nós temos que ter essa necessidade, essa busca, essa fome, irmãos. Quando você entende que você é carente de Deus, é carente da unção de Deus, do agir de Deus, da palavra de Deus, você começa a se comportar de uma forma diferente. Você começa a buscar mais a palavra, você começa a olhar aquilo que está errado para ser corrigido. Então, quando Deus ele começava a ministrar, irmãos, ao meu coração, disse, ei, aqui é um centro de treinamento para eu lançar você, porque tem vidas que vão ser alcançadas através do seu testemunho, através daquilo que você carrega, irmãos. Porque muitas vezes a gente pensa que a gente não carrega nada. Eu não sei se vocês já tomaram esse sentimento, mas você sabia que o nosso nada salva muitas pessoas? Aquilo que a gente pensa que carrega de pior, às vezes uma palavra, quantas vezes, irmãos, eu cheguei no meu comércio para trabalhar, e às vezes uma palavra que Deus toma no meu coração, e eu digo para aquela pessoa, muda toda a rota daquela pessoa. Você vê aquela pessoa mudar o semblante, mudar a atitude dela, e Deus trazer, ela estava às vezes fora do prumo, e ela volta para o prumo, volta para o caminho. Então, irmãos, somos flechas na mão de Deus. Eu agradeço a Deus a oportunidade de estar me formando no rema. Para mim aqui é uma vitória, irmãos. Eu muitas vezes quis me esconder. Senhor, eu sou tímido, eu não posso, eu não sei falar. Mas, irmãos, quando a gente deixa a nossa vontade de lado para viver a vontade de Deus, você rompe muitas coisas, irmãos. Que o inimigo é quem planta no nosso coração, dizendo que a gente não é capaz, que a gente não sabe falar, que a gente não tem nada para agregar às pessoas. E a gente começa a viver a palavra, sabendo que o Espírito Santo mora dentro de nós e que somos luz para esse mundo, sal. A Bíblia fala aqui na Constituição do Reino, em Mateus 5, que somos o sal da terra, para trazer sabor para as vidas, para trazer, irmãos, luz, a candeia, irmãos. Tem tantas pessoas desesperadas aí, esperando que você abra a sua boca, que você fale a palavra, que você dê um abraço e declare vida de Deus sobre aquela pessoa, sobre aquela vida. Então não se cale, irmãos. Aqui hoje é um dia para você refletir e dizer, Senhor, eu não vou me calar, eu não vou parar, eu vou deixar tudo que me impede, as minhas vontades, vou viver a tua vontade, Pai. Porque se eu viver a tua vontade, eu vou estar no caminho certo. E eu vou entrar numa dimensão, irmãos, quando você entende na dimensão do reino, tudo acontece. Antes de eu vir para cá, tem uma música que estava brotando no meu coração, que diz assim, quem possui a Cristo, nele firme está, achará poder para o mal combater, porque em suas promessas ele cumprirá. Quem está em Cristo sempre há de vencer. E o interessante, irmãos, que esse texto ele diz assim, quem possui a Cristo. Aí eu fiquei meditando, como assim? Quem possui a Cristo? Quando você mergulha dentro de Cristo, você acha o que, irmãos? Poder. Vocês entendem a dimensão de poder de você ter uma multidão de 5.000 pessoas para ser alimentadas num deserto, e ele pegar 5 pães e 2 peixinhos, render graças a Deus, e o pão multiplicar, irmãos, ao ponto de sobrar? Você imagine você ter esse poder disponível sobre a sua vida. É quando você possui a Cristo, quando você mergulha em Cristo. Quando você entende isso, irmãos, você vai viver o extraordinário de Deus. Porque Deus tem um extraordinário para mim e para você. Quando eu entendi isso, eu disse, Senhor, eu não vou ficar no raso. Senhor, eu não quero o raso. Basta o raso, irmãos. Porque é confortável ficar no raso, irmãos. Mas quando você possui a Cristo, que você entra no profundo, não vive mais você, mas Cristo é quem vive. É Cristo quem vive. Você crucifica as suas vontades.
para viver a deles. E é morrer mesmo, literalmente morrer, irmãos. Porque a Bíblia diz que quando você carrega a sua cruz, quando você está morto para você, você não vai ligar para a sua reputação. Mas você vai fazer aquilo que Deus manda. Você vai agir conforme Deus manda. Porque quando a gente se preocupa muito com a nossa reputação, irmãos, Deus diz, vá lá, dê um abraço do irmão, declare uma palavra. Não, eu tenho vergonha. Não está morto. Porque quem está morto não tem vontade. Quem está morto não tem reputação. Então medita nessa palavra, igreja. É uma palavra forte que o Senhor me deu para meditar na constituição do reino. Ele disse, ei, todo reino ele tem uma regra, ele tem uma lei. Medita na constituição do reino. Mateus capítulo 5, 6 e 7. Você vai entender o que eu quero para você. Você vai passar para a igreja o que eu quero dela. O estilo de vida que ela tem que viver. Ela tem que viver o estilo do reino. Quem vive o estilo do reino, irmãos, não vive de falta, mas vive de provisão, vive de milagres, vive de alegria, de abundância, irmãos, de unção, irmãos, de uma vida cheia, transbordante. Irmãos, Deus não chamou a gente para viver uma vida medíocre, porque foi muitos anos implantado nas igrejas que a gente tinha que ser pobre, que a gente tinha que ser pequeno, que a gente tinha que ser acanhado, irmãos. Mas Deus nos chamou para agir com poder. Com poder, irmãos. Amém? Assim eu agradeço essa oportunidade e espero, irmãos, do fundo do meu coração, que Deus, Ele toque no coração de vocês para que vocês sejam usados, que vocês não parem. Deus botou no meu coração imediatamente, eu disse, assim que eu terminar o remo, eu vou fazer o Aluminai e eu vou me aprofundar mais, porque teve coisas que eu fui negligente, eu não me aprofundei da forma como o Senhor gostaria, mas eu vou mergulhar mais, porque eu quero sair do raso e ir para o profundo. E esse é o meu desejo, irmãos, para vocês, que vocês saiam do raso e mergulhem no profundo. Amém? Eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus.